O governo editou em dezembro de 2019 a medida provisória 910, que define critérios para regularização fundiária de imóveis da União. Pelo menos 2 pontos foram suficientes para inviabilizar a aprovação da proposta. A inclusão de assentamentos ocupados até maio de 2014, quando a lei atual limita a julho de 2008, e a possibilidade de regularização de áreas de até 15 módulos fiscais. O tema agora passa a ser objeto de projeto de lei do relator dessa medida provisória, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e ele e o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, participam do Câmara Debate, que começa agora. Deputado Zé Silva, eu queria começar a nossa conversa com 2 pontos. Primeiro, o seguinte: o seu projeto é basicamente uma cópia do projeto de lei de conversão que o senhor havia apresentado à medida provisória. E um dos pontos principais é a mudança desse prazo de 2014, voltando para 2008. Queria saber o que o senhor aposta, o que o leva o senhor a apostar que dessa vez o projeto de lei vai ser aprovado. Bom, primeiro eu aposto porque o meu projeto de lei e o relatório, ele é muito diferente da proposta inicial da medida provisória. Ele é, na verdade, uma convergência de um grande tempo de escutatória, de debate, de ouvir as universidades, que representam a academia, o movimento dos agricultores, ouvir as frentes parlamentares ambientalistas, a frente parlamentar da agropecuária, ouvir os técnicos do governo, especialmente aqueles do INCRA, que tem mais de 20, 30 anos, que estão ali vendo a realidade brasileira de que os proprietários de lotes de assentamento e de ocupações não têm o documento da terra, e quem não tem o documento da terra é igual o cidadão que não tem identidade CPF. Então, portanto, eu tenho essa convicção da aprovação, porque o meu relatório, que virou projeto de lei, ele é uma síntese e, na verdade, ele não seria nem meu, porque ele é de tantas pessoas que ajudaram a construí-lo, de que ele tem muito mais convergência. E é bom lembrar que esse projeto de lei e a medida provisória não tratam dos assentamentos de reforma agrária. Eles tratam de terras públicas da União, que estão no nome do INCRA ou então no nome da União, do governo federal. E, principalmente, como você disse, 2 mudanças principais. A primeira delas é para dar um recado no Brasil e para o mundo de que o Estado brasileiro, através do Congresso Nacional e do próprio Poder Executivo, não vai, 2009, 2012, 2014, de tempos em tempos, fazer uma lei para legalizar aqueles que ocupam as terras públicas de forma ilegal. Esse foi um recado, por isso que eu mantive o marco temporal e foi um dos pontos que facilitou essa convergência de tomar essa medida tão estratégica para o Estado brasileiro. E a segunda, como você disse, dos módulos fiscais, na verdade, nós queremos que todas as propriedades sejam regularizadas, independente do porte. Agora, que o Estado brasileiro, o governo precisa criar quesitos que facilitam a regularização, tem que ser aquelas propriedades de pequeno porte. Aí, estudando os próprios dados do governo, nós chegamos à conclusão que até 6 módulos fiscais representa 92% daqueles que estão na terra antes de 2008 e que ocupa 47% da área que precisa ser regularizada. Portanto, os outros 8% ocupam 53% da área. Por isso que eu tomei a decisão, ouvindo a todos, de fazer esse corte, de permitir essa facilidade de regularização através de uma tecnologia moderna que chama sensoriamento remoto, até 6 módulos. Os demais, seguir o que a lei já manda hoje também, que é uma equipe do INCRA irá fazer uma vistoria presencial, que é chamada de vistoria prévia. Deputado Newton Tato, eu queria ouvir a sua opinião, o senhor que é um militante dessa área, dessa questão ambiental, o senhor acha que esses 2 pontos eram, de fato, os pontos mais polêmicos e que, com essas mudanças feitas pelo deputado Zé Silva, tende a ser aprovada a proposta agora? Quero aqui cumprimentar e saudar o querido deputado Zé Silva, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo. É importante que as pessoas saibam que construir consenso dentro da Câmara, com mais de 40 partidos, 513 deputados, várias frentes parlamentares, não é fácil. Então, eu quero aqui parabenizar e saudar pelo trabalho que vem fazendo. Mas eu quero primeiro começar a dizer que esse projeto, medida provisória, agora o projeto 2633, de autoria agora então do deputado Zé Silva, ele trata de mudar drasticamente a situação fundiária no Brasil
num momento que não é oportuno, momento de pandemia. Na Amazônia, vocês sabem que já está saturado, boa parte das cidades, o sistema de saúde já está saturado. Boa parte das pessoas que deveriam debater esse projeto, em especial na Amazônia, não conseguem participar desse debate porque estão preocupados com as mortes que vêm ocorrendo por causa do Covid. A outra questão que é importante a gente dizer, que nós já temos legislação que cuida dos pequenos agricultores, até 4 módulos fiscais. Então, tudo aquilo que tem se levantado, que vai cuidar dos 92% dos casos que precisam de titulação, nós já temos legislação e com gratuidade, inclusive, dos processos por parte do poder público, numa escala que vai de 1 módulo até 4 módulos. O deputado Zé Silva sabe muito bem disso aí. Então, que o problema da questão de resolver o problema da titulação desses pequenos depende de você aumentar a estrutura, a capacidade do Estado. E, portanto, não precisa mudança na legislação. Tem que ser outras medidas que nós gostaríamos que fossem enfrentadas essas medidas para dar capacidade para o INCRA, para o poder público, para os institutos de terras, para poder resolver esses problemas fundiários. Isso está dito, inclusive, no próprio relatório do Tribunal de Contas da União, que avaliou a implementação do Terra Legal, né, que já vai para mais de 10 anos, e depois nós fizemos outra mudança da legislação em 2017. Zé Silva lembra da época da MP 759. Portanto, então, nós temos já legislação para isso. E o que está se propondo agora é aquilo que nós temos dito, tá? Vai na tentativa de ampliar para as grandes propriedades e, portanto, o Estado tem que ir lá verificar em loco a situação de conflito para não correr o risco de você dar título para áreas em que tem conflito local e, portanto, nós vamos aumentar a violência e aumentar o desmatamento. Deputado Zé Silva, o deputado Milton Tato tratou de um ponto que vem sendo bastante discutido. Eu acompanhei, inclusive, uma reunião técnica que a comissão promoveu recentemente com pessoas de várias áreas, ambientalistas, pessoal do governo, produtores rurais. E um dos pontos bastante tratados pelos ambientalistas é que esse assunto não tem urgência e relevância que seria exigida de uma medida provisória para ser tratado numa situação como essa. Quando a medida provisória foi editada, foi em 2019, foi num outro contexto. E que o momento agora de pandemia não seria o momento para se debater esse tipo de coisa. Por que a Câmara dos Deputados optou por esse projeto e debater esse projeto exatamente agora? Bom, primeiro eu quero também cumprimentar o deputado Milton Tato, ele que presidiu a Comissão de Meio Ambiente, e eu, membro lá da comissão, tivemos debates importantes, inclusive construindo propostas, e fomos juntos levar essas propostas lá na COP25, onde o mundo inteiro se reúne para falar do futuro, das questões ambientais, e ele sabe muito bem, e tem legalidade, tem militância para isso, o quão é importante nós darmos uma mensagem diferente. Bom, em relação, eu diria, da viabilidade ou não de tratar desse tema agora na Câmara dos Deputados, eu não tenho a resposta por que deve ou não tratar. Eu, por exemplo, tenho uma posição muito clara e, como líder do meu partido, defendi também que, nesse momento, nós cuidássemos da vida das pessoas através das medidas que nós já aprovamos, mais de 30 proposições aqui na Câmara dos Deputados e algumas já aprovadas no Senado, umas inclusive sancionadas, outras não. Por exemplo, não sancionou auxílio para os agricultores familiares, que eu achei, de pescadores artesanais, uma medida muito complexa, eu acho que tinha que ter feito essa sanção. Então, essa questão de aprovar agora ou não, eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas em relação ao que o deputado disse, dos mecanismos que o governo tem, eu tenho afirmado, e nesse debate principalmente, que a melhor lei não é a ideal, mas aquela que seja possível de ser implementada. E a lei do Terra Legal, e eu vivo nisso há mais de 35 anos, trabalhei em assentamento, ela é uma lei muito boa, mas para você ter uma ideia, da lei de 2009 até agora, o governo só fez 24 mil regularizações dentro do Terra Legal. Então, se fizer a conta que nós temos lá mais de quase 200 mil para serem regularizados, nós nunca faríamos isso. O que a medida provisória propôs, e nós melhoramos no nosso relatório agora na lei, melhoramos muito,
é permitir o sensoriamento remoto, que o deputado tem razão, ele não tem como fazer a vistoria da ocupação, mas da utilização da propriedade. Já que 70% desses números que o deputado citou são agricultores e até um módulo fiscal, e eu tenho certeza que esses agricultores e até um módulo fiscal, que lá na Amazônia, se for uma parcela de 100 hectares, que é um módulo fiscal grande lá naquela região, ele aproveita só 20%, então se for 20 hectares, né? Então nós estamos propondo que esses, que são quase 100 mil, eles tenham incisos nessa lei, tenham quesitos que facilitam a regularização. Então, na verdade, nós estamos utilizando uma tecnologia mais moderna para fazer essa regularização. Agora, em relação ao INCRA, aos órgãos federais, com certeza, o INCRA, que já teve na década de 90 9.800 funcionários e tinha 5 atribuições e tinha poucos assentamentos. Hoje nós temos 10 mil assentamentos aproximadamente, 974 mil famílias, e o INCRA tem 30% dessa quantidade de profissionais. Então, isso é inegável. Mas se a gente pegar do governo civil para cá, nenhum dos governos que passaram resolveram esse problema do INCRA, nem do IBAMA, nem dos outros órgãos. Eu faço questão nem de falar que é o governo do partido A, do partido B. Eu estou tratando de coisas técnicas aqui e de números que comprovam isso. Então, eu acho que essa viabilidade de discutir agora, não, eu acho que não é decisão minha, nem só do deputado Nilton, mas é do colegiado, como disse aqui, de 500 e tanto, a casa dos consensos, mas aqui quando houve consenso, ou faltou conversa, ou a conversa não foi convincente, né? Por isso que esse assunto veio para a pauta. E me parece que é pela urgência que a medida provisória iria perde a vigência amanhã. Deputado Nilton Toto, queria ouvir um pouco sobre a sua opinião sobre a questão do uso da tecnologia e colocar também um outro ponto que foi tratado nessa reunião técnica que debateu o projeto, que é justamente do fortalecimento das instituições em volta desse tema. E a instituições eu me refiro aos órgãos e também à legislação e toda a estrutura de normas que envolvendo o tema. O senhor acha que... O que o senhor pode falar em relação à tecnologia e às instituições? Primeiro que, evidentemente, que ninguém é contra o uso de tecnologia e não é proibido o uso de tecnologia. A própria legislação já garante de você fazer isso. Tá? O próprio Cadastro Ambiental Rural já usa essa tecnologia que está se colocando aí. Tá? Então, é um discurso também para dizer que é a falta de tecnologia. Então, ninguém é contra e é fundamental que se use. O que não dá para abdicar, e o deputado José Silva sabe disso, é que essas áreas, principalmente aquelas acima de 4 módulos, que lá no campo tem conflito, tem gente lá, tem indígena, tem quilombola, tem poceiro, tem extrativista, e que não dá para você, uma pessoa, aqui em São Paulo, por exemplo, chegar no computador e fazer lá a sua imagem, fazer o seu registro e registrar lá como posse dele. E depois o poder público, quando puder, vai lá no local para poder dirimir o conflito. Percebe o que é que está em jogo? Então, nós vamos aumentar o conflito no campo, porque nós estamos abdicando do papel do Estado de ir lá verificar em loco essa situação. Eu volto a dizer aqui, na legislação atual, já é garantido a regularização e ocupação de áreas até 4 módulos fiscais de forma gratuita. Os serviços topográficos são gratuitos até 4 módulos fiscais. Os preços das terras são subsidiados, e aí vai numa tabela de 1 módulo até 4 módulos. E se tiver conflito, tá? Aí o poder público tem que ir lá no local. E o que nós temos hoje, e aí nós concordamos, falta estrutura do próprio INCRA, do poder público. Mas eu nunca vi, viu, deputado José Silva, tá? Eu nunca vi o debate para estruturar o INCRA, o debate para estruturar o ICMBio, para estruturar o IBAMA, ser uma pauta importante na frente parlamentar da agropecuária. E você sabe muito bem, entendeu, que nós temos uma dificuldade muito grande dentro do Congresso Nacional para alocar recurso, orçamento, para poder estruturar esses órgãos que são importantes para resolver esses conflitos. Então, nós deveríamos fazer o quê nesse momento? Não debater uma mudança de legislação que abre a porteira, a oportunidade, entendeu, para regularizar áreas, entendeu, que de repente foram griladas. Não estou dizendo, nós aqui precisamos dizer com clareza, esses 90% que se fala aqui, entendeu, quase na totalidade,
são agricultores, são pequenos agricultores, são quilombolas, são indígenas, que precisam do apoio e precisam do título. Nós queremos enfrentar esse debate, mas esse debate precisa ter a participação deles. Nós precisamos conhecer a região, conhecer a realidade. Eu conheço muito bem a realidade da Amazônia, porque há mais de 30 anos que vinha trabalhando já na região da Amazônia. Eu falo de conhecimento, não é só pela causa ambiental. Eu estou falando dos conflitos que tem no campo, e no ano passado aumentou mais ainda, aumentou o número de mortes por conflitos fundiários. Então, nós não podemos aguçar esses conflitos dando títulos de terra para pessoas, entendeu, que fazem que não têm direito, né? Então, neste momento, nesta conjuntura, o que eu peço, e é isso que nós estamos pedindo, deputado Zé Silva, né, que nós não podemos conversar, a prioridade é outra nesse momento. E vamos fazer uma conversa, entendeu, com mais profundidade, encarar esse problema e a gente resolver de uma vez por todas, criar os mecanismos, as condições do ponto de vista do executivo para poder resolver. Alerto ainda, deputado Zé, sabe da instrução número 9 da FUNAI, entendeu? Está acoplada com isso. Sabe da transferência do Serviço Florestal para o Ministério da Agricultura. Várias outras ações em curso que trabalham na perspectiva dessa mudança da lei, que vai justamente contrário, inclusive, daquilo que o senhor pensa. O senhor não acredita naquilo que nós estamos dizendo e que nós queremos impedir a grilagem, o desmatamento, a entrega de terra pública para terceiros que não façam justiça social, que não tenha a função social da propriedade. Tudo isso o senhor acredita, o senhor tem essa história toda. Mas, nesse momento, nesse projeto de lei, não trabalha nessa perspectiva. E num momento inadequado, ruim, né, em função da pandemia. Então, eu queria muito que, de repente, entendesse isso aí, para a gente levar a sério esse debate, mas um pouco mais para frente, depois que a gente passar dessa pandemia, que é a nossa prioridade. O senhor também sabe disso, a prioridade nossa é cuidar da saúde das pessoas e das condições econômicas, inclusive, das pessoas que precisam. E muita gente do campo. Muita da gente do campo que, inclusive, está passando fome por causa da própria pandemia. Deputado Zé Silva, meu tempo está praticamente esgotado, mas eu não posso deixar de pedir para o senhor se manifestar em relação ao que foi dito sobre a possibilidade dos conflitos, de não serem vistos conflitos que já existem nessas terras que serão passíveis de serem regularizadas. Bom, primeiro é o seguinte, o deputado sabe também que nesse projeto de lei, que veio do meu relatório, ele não trata de terras ribeirinhos, quilombolas, e foi suprimido da medida provisória esse dispositivo. Então, isso é interessante. Outro ponto, dessas terras que são das terras públicas da União do INCRA, não estão também as outras terras, que são as unidades de conservação, as terras indígenas e nem quilombolas. Por isso, e toda propriedade, para ela ser regularizada, ela precisa ser aprovada numa Câmara Técnica, está presente lá o ICMBio, a FUNAI, o SPU, os órgãos estaduais de meio ambiente, inclusive o IBAMA. Então, esse é um ponto também que os pontos que ele colocou não estão nesse dispositivo. Eu concordo com ele que tem que ser debatido, tem que ter a participação, como eu também conheço profundamente a questão das terras, especialmente no bioma amazônico, mas eu também acho que tem que ser tratado, não podemos perder essa oportunidade de tratar, até porque, para mim, eu acho que a melhor maneira também de ajudar a combater o crime é tendo leis que sejam adequadas, né? E eu vejo como um avanço também nós aprovarmos essa lei que era o meu relatório e virou agora esse projeto de lei que está tramitando. Senhores, eu agradeço, eu lamento não ter mais tempo para discutir o assunto, que realmente merece, mas eu agradeço muito a participação dos senhores no Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Nilton Tato, do PT de São Paulo, e Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre o projeto de lei 2633 de 2020, que substitui a medida provisória 910 de 2019. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.